Bora? Bora estudar matemática? Vamos ao princípio de Cavalieri, ok, pessoal? No princípio de Cavalieri, ele é discípulo de Galileu, né? E ajudou bastante, com bastante contribuições na área de óptica e geometria, tá bom? Uma das contribuições matemáticas dele é a seguinte. Eu vou colocar aqui folhas, onde vai estar em formatos diferentes. Uma com formato de 90 graus, outra inclinado e outra com uma angulação meio que oval, tá? Todas elas vão ter a mesma altura porque são as mesmas folhas. Como tem a mesma área da base, eles terão o mesmo volume, não importa o formato. Essa é a ideia do princípio de Cavalieri, ok, pessoal? Então, o que é que eu tenho? Se tiver a mesma altura e o plano beta paralelo ao plano alfa, em que os cortes os sólidos determinados, todos eles em seções planas de mesma área, né? Então, eu vou analisar aqui a figura. Ó. Se você for ver, as folhas, elas todas, é como se tivesse vários planos, tá? E esses planos vai ter o mesmo volume no final, porque vai ter a mesma altura, certo? A ideia principal é essa. Terão o mesmo volume. Então, o que é que eu tenho do princípio de Cavalieri, se a gente for ilustrar? Esse daqui tem uma área, aqui tem outra área e aqui eu tenho outra área. Essas figuras têm a mesma base e tem a mesmo valor de área de base, e mesma altura. Então terão os mesmos volumes. Ou então, né, em outras palavras, nós sabemos que o volume de qualquer figura que tem esse formato aqui, ó, tá vendo aqui, ó, círculo, círculo. Área da base, área da superfície são iguais. Área da base, área da superfície são iguais. Área da base, área da superfície são iguais. Então, o volume dos três vai ser quem? Área da base vezes altura. Ok? Então, se a gente for deduzir a fórmula, se tem a mesma área da base, eles terão o mesmo volume, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo. Professor, mas aqui é um quadrado e aqui é um pentágono. Se ele tem a mesma área, terá o mesmo volume. Vamos aqui, ó. As bases de um sólido oblíquo são retângulos cujos lados medem 5 e 4 centímetros. Suas arestas laterais medem 6 e formam com o plano de base um ângulo de 60 graus. Ache o volume do prisma. Está aqui o prisma. Ele quer o volume. Como é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Professor, ele diz que são retângulos. Se é retângulo aqui, né, 4 e 5, então esse retângulo aqui embaixo, ele também vai ser 5, ó, que é paralelo, né? E aqui descendo, ó, o 4, tá? Então, a área da base vai ser a área do retângulo, que é base vezes altura, que no caso é 4 vezes 5. 4 vezes 5, que é 20. Então, a área da base é 20. Aí a gente vai lá e coloca. Volume é 20. Agora, a altura, nós não temos, porque esse valor aqui está inclinado. Ele tem um ângulo de 60 graus. Então, a gente precisa calcular o valor da altura aqui. Essa altura. Só que aqui é um triângulo, retângulo, né? Porque quando eu baixo a altura, se você assistir a aula introdutória lá de geometria espacial, você vai ver justamente eu explicando esse ponto da gente fazer uma projeção ortogonal, que forma um ângulo de 90 graus, que vai ser a menor distância entre dois pontos, tá? Então, essa distância aqui é o H. Só que aqui não é 6, então essa aresta é 6, essa aresta é 6. Então, eu vou ter um triângulo retângulo com um ângulo de 60 graus. Então, aqui a gente pode circular e fazer, ó.
Tem alguém separado dele? Tem um H. Tem alguém colado dele embaixo? Não. Se está só separado é o seno. Seno de quanto? 60 graus. Aí ó, fica o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o 6. É só você assistir lá a seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo. Tem uma playlist de trigonometria e eu explico bem direitinho essa parte, tá? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 6. Multiplicando entre 2, 2H é 6 raiz de 3. Passa o 2 dividindo. H é 6 raiz de 3 sobre 2. H fica, ó, quanto é 6 dividido por 2? 3 raiz de 3. Aí eu coloco aqui, ó, 3 raiz de 3. Então, o volume é 20 vezes 3, 60 raiz de 3. Ok, pessoal? Questãozinha só um pouco maior, porque a gente tem que pegar outros conceitos, que no caso é da trigonometria. Aqui é a altura H, né, que a gente fez. Bora resolver mais uma questãozinha. Aqui, ó, exemplo. O volume de um prisma hexagonal regular é igual a 486 centímetros cúbicos. A sua altura é igual ao apótema da base. Calcular a sua área total. Então está aqui o hexágono. Só que nós temos que o volume é igual a 486. Só que o volume do prisma, né, a área da base vezes a altura, então eu vou lá e faço. Ó. Área da base vezes a altura é igual a 486. Só que a área da base é a área do hexágono. Fórmula do hexágono. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A altura, ele diz que é igual ao apótema da base. O apótema da base de um hexágono é igual à altura de um triângulo equilátero, que no caso é L, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 486. Aí, ó, 2 vezes 2 é 4. Aí fica o 3. Ó. Aí o L ao quadrado vezes L é L a terceira. 3 vezes 3, raiz de 9. Isso é igual a 486. O 4 está dividindo, passa multiplicando. 3L ao cubo vezes, raiz quadrada de 9 é 3. Fica então 486 vezes 4 é 1944. Aí 3 vezes 3 é 9. 9 L ao cubo, né? 9L ao cubo igual a 1944. Passa agora o 3 dividindo, fica 1944 dividido por 9. Quando a gente divide por 9, dá o L ao cubo é 216. O L é a raiz cúbica de 216. O L vai ser, então, 6. Ok, pessoal? O L é 6. 216. Professor, por que que deu 6? É só você fazer o seguinte. Ó. A raiz cúbica de 216, você pega o 216 e fatora. Por 2. Tem uma videoaula de potenciação, radiciação. Você pode ver bem direitinho ela lá, tá? Divide por 2, 108. Por 2, 54. Por 2 é 27. Por 3 aqui, né? Por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Quantos 2 eu tenho? 3. Quantos 3 eu tenho? 3. Aí eu vou lá e coloco aqui, ó. 2 a terceira, 3 a terceira. Aí, tchá, tum, tum. Sai o 2 e o 3, que é 6. Por isso é que o L é igual a 6. Só que ele quer a área total. A área total é quem? É a área da lateral mais 2 vezes a área da base. E agora, professor, como é que eu encontro a área lateral? Como é que eu encontro a área da base? Primeiro, a área lateral é n vezes a área do retângulo, tá? Como a base aqui, ó, não é hexágono, então ele vai ter 6 arestas. Então aqui, ó, eu boto 6 vezes a área do retângulo é a área da face também, tá? Eu posso dizer assim, n é a área da face. A face é um retângulo. Que no caso, o retângulo aqui, ó, se você observar,
a base é L e a altura é H. Aí vamos fazer aqui, ó. A base é L e a altura é o H. Só que o L a gente sabe que é 6. E a altura a gente sabe que é o apótema da base, que é a altura de um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou botar o lado que é 6 bem aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. Raiz de 3, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui para ficar melhor de visualizar. Pronto, vou apagar isso aqui. Vou explicar melhor, direitinho. A área da face, só que aqui o L é 6. A altura, né, a altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Como é 6, fica 6 sobre 2, raiz de 3. 6 dividido por 2, 3. Aí eu boto aqui, ó. Um retângulo, né, base vezes altura, 6 vezes 3 raiz de 3. Aí eu boto, ó, 6 vezes 3 raiz de 3. Que no caso fica 6 vezes 6 é 36, vezes 3, 108. 108 raiz de 3. Esse daqui é a área lateral. Professor, e a área da base? A área da base não é um hexágono. Desculpe, não é um hexágono, né? Então fica 3 meios de L ao quadrado raiz de 3. Aí eu substituo só o valor de L que a gente encontrou, que é 6. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes o 3, 36 vezes o 3 é 108. 108 dividido por 2, eu tenho que a área da base é exatamente igual a 54. Agora é só colocar nessa fórmula aqui, ó. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Quanto é a área lateral? Vamos ver aqui, ó. A área lateral é 108 raiz de 3. 108 raiz de 3. A área da base? A área da base é 54 raiz de 3. Então, mais 2 vezes 54 raiz de 3. Então, fica 108 raiz de 3 mais 2 vezes 54 é 108. É 108 raiz de 3. Então, a área total é a soma dos dois valores, 216 raiz de 3. Como é centímetro, fica centímetro quadrado. Ok, pessoal? Vamos ver aqui a unidade, ó, centímetro, lá vai ficar centímetros quadrados. E para finalizar, não esqueça de deixar seu joinha, seu like, tá? Compartilhe aí com os amiguinhos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.